Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus seja com você e toda a sua casa. Amém? Queridos, nós estamos aqui mais uma noite para ministrar a palavra de Deus. Espero que você também esteja aí do outro lado, uma expectativa dessa noite, ouvir uma palavra de Deus, segundo o coração de Deus, usando a minha vida pela sua graça e misericórdia. E nós vamos lançá-la, a palavra, no nosso canal do YouTube. Espero que essa palavra do Senhor fale com você e transforme sua vida. E essa noite nós queremos compartilhar com você algo sobre compreendendo o chamado de Deus, ou compreendendo a vocação de Deus para a sua vida. Você que é chamado, é vocacionado, eu acredito que essa mensagem é de Deus para a sua vida, amém? Então eu quero compartilhar com você hoje, compreendendo o chamado de Deus para a sua vida, amém? O chamado de Deus. E para que nós entendamos melhor sobre o que é chamado, vocação, no meu caso, eu sei o propósito de Deus para a minha vida, aquilo que Deus me chamou, me vocacionou a fazer. E vocação é uma palavra que vem do termo grego, do termo, vamos dizer assim, em latim, vocare, que significa convocar, chamar, escolher, amém? E vocação é, portanto, um chamado de Deus a uma determinada pessoa, sabe? E esse chamado é individual, possui características únicas para cada pessoa, para cada um, amém? Então, eu quero compartilhar com você hoje, compreendendo o chamado de Deus, amém? E eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, amém? Diz assim, nós vamos ler do 1 ao 10, que diz assim, aqui esse texto que nós vamos ler é quando Deus chama Samuel e fala com ele, e acreditamos que aqui foi o chamado de Samuel para ser profeta de Israel. E aqui começa o chamado para individual de Samuel, o chamado de Deus para a vida dele. Para isso que Deus o vocacionou. Amém? Diz assim o texto de 1 Samuel, capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1, diz assim, enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Verso 2, certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou, Samuel. O menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui. O Senhor me chamou? Não, o chamei. Isso é Samuel falando, não o chamei. Respondeu Eli falando, respondeu Eli, volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Verso 6,
Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez, Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou, mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Amém. Até aí, até o verso 10. E, queridos, eu quero começar a ministração da palavra do Senhor orando. Antes de nós começarmos a ministrar, feche teus olhos, vamos orar. Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, meu Deus, crendo que Tu estás aqui comigo, com os meus irmãos que vão ouvir e ver a mensagem do Senhor. Fala comigo, Senhor. Assim como o Senhor começou a falar com o profeta Samuel desde pequeno, desde os 4 anos de idade, quando foi desmamado, foi levado até a tua casa, Senhor, para te servir, para servir o teu reino. Atendeu, mesmo que sendo levado por sua mãe, Ana, mas atendeu o chamado do Senhor, a vocação do Senhor para a vida dele desde menino. E fala conosco, Pai, essa noite, através da Tua palavra. Mostra para cada um, tanto para mim como para os meus irmãos que vão ouvir a mensagem do Senhor, Pai, o chamado e a vocação para cada um individualmente. Em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos dizer como Samuel disse, Pai: Eis-me aqui, Senhor. Fala que o Teu servo ouve. E que possamos cumprir, Senhor, o chamado do Senhor para as nossas vidas. Usa a minha vida como instrumento e canal da Tua graça, do Teu amor, para ministrar a Tua palavra, e que ela possa ir ao encontro, Senhor, de corações sedentos, Pai, por ela, e que ela cumpra o papel para o qual ela foi enviada e é enviada, Senhor, nos corações sedentos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, queridos. Alguém já teve a sensação, a mesma sensação que eu já tive, de chamar alguém e a pessoa não responder? Você já teve essa sensação? Ou de ouvir alguém, sabe, chamando a você e não saber quem é ou de onde é que vem a voz? Você já teve essa sensação? Eu já tive. E o profeta Samuel, ele foi desmamado desde os 4 anos de idade. E ele foi levado à casa de Deus por sua mãe, Ana, e foi desmamado. E foi entregue à casa de Deus, ao templo do Senhor, aonde o profeta Eli, na época, era o sacerdote. E foi levado justamente ao templo para servir Eli ali, ajudar nos trabalhos do templo, da casa do Senhor. Com 14 anos, ele é ungido, sabe, profeta, sabe? E aquele tempo era um tempo da monarquia. E
ele é ungido, como foi ungido Saul como rei de Israel, e Davi também como rei de Israel. E o profeta Samuel foi chamado por Deus para ungir o rei Saul e o rei Davi. E ali começou a monarquia em Israel. E foi justamente nesse período que Deus chamou Samuel e o vocacionou para ser profeta do Senhor. Irmãos, assim Deus se sente, sabe? Quando não ouvimos o seu chamado, sabe? Como essa sensação que eu perguntei no começo, sabe? Porque quando você chama alguém e a pessoa não responde, ou não sabe de onde é e de onde vem a voz, fica assim uma sensação tão estranha, tão ruim. E assim Deus se sente, sabe? Assim, quando nós ouvimos a voz de Deus, o seu chamado, e às vezes até ouvimos e não entendemos, mesmo que você e eu não ouçamos e não entendamos o chamado de Deus e a voz de Deus para as nossas vidas, eu quero te dizer uma coisa, e eu quero te dizer com fé, que foi assim que eu fiz em minha vida. Acredite, sabe por quê, querido? Acredite que Deus tem um chamado para a sua vida. Acredite que Deus quer te vocacionar. Amém? Eu, particularmente, o meu chamado individual, Deus me chamou e eu acredito que Deus me vocacionou para isso, para ser profeta do Senhor, para anunciar a sua palavra, pregar a sua palavra. E eu te digo algo muito mais forte, que sabe o que eu penso em relação ao chamado e à vocação de Deus para cada pessoa individualmente, especificamente? Eu penso, queridos, que o chamado de Deus, ele nunca bate com a realidade, sabe? Vamos dizer assim, é como uma palavra profética. A palavra profética, ela nunca se encaixa com a realidade da gente. Sabe por quê, queridos? Porque Deus, ele não vê como vê o homem. Talvez você pode até se achar incapaz, sabe? Você pode até dizer como alguns disseram na palavra, na Bíblia: ah, eu sou o menor da minha casa. Mas eu quero te dizer que Deus, quando ele chama alguém, além de ele se importar com a história de vida da pessoa, ele capacita a pessoa. Moisés era gago, fanho. A Bíblia fala que ele dizia que não sabia nem falar, mas o Senhor o capacitou. O Senhor o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E foi para isso que o Senhor o vocacionou. E o Senhor se importou com a história de vida, sabe, de Moisés. E o Senhor fez com que o propósito dele, o propósito do Senhor se cumprisse na vida de Moisés. E assim foi na vida de Samuel. O Senhor fez com que o propósito dele fosse muito maior, sabe, do que as adversidades. E o propósito de Deus nunca se encaixa com a nossa realidade. A mesma coisa a palavra profética. Ela nunca se encaixa com a realidade. E eu quero te dizer uma coisa, profeticamente. Se Deus te chamou, eu quero te dizer que Ele te capacita para o chamado dEle, para a sua vida. Amém? Então, eu quero que você acredite no chamado de Deus para a sua vida. Nunca duvide. E eu quero pensar com você sobre
como nós compreendermos o chamado de Deus. Eu quero ver com você alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você, como compreender o chamado de Deus para a sua vida, é que Deus considera a sua história de vida. Aqui no texto, nós vamos te dar o embasamento através dos versículos que nós acabamos de ler. Amém? Nós acabamos de ler alguns versículos aqui da palavra de Deus, de 1 Samuel, capítulo 3, e nós vamos entender como que Deus nos faz compreender o chamado dele para as nossas vidas. Compreendendo o chamado de Deus. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é que Deus considera a sua história de vida. Está no versículo do 1 ao 3. Você só tomar uma água e nós vamos já continuar. Amém, glória a Deus. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 3, nós vamos falar sobre Deus considera a sua história de vida. Verso 1 ao 3. Diz assim, a partir do verso 1 do capítulo 3 de 1 Samuel. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. Até o verso 3, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. Aqui, Deus chamou Samuel. Você viu que no texto, nos versículos anteriores, fala que as mensagens de Deus eram raras nessa época, sabe? E certa noite, que o profeta Eli estava dormindo, já estava quase cego, ele tinha ido se deitar, e a lâmpada de Deus não havia sido ainda apagada. Samuel dormia quando o Senhor, sabe, o chamou. Ali onde estava a arca de Deus, era ali que Samuel estava dormindo. E o Senhor chamou ele através da voz, uma voz audível do Senhor para Samuel. Amém? E eu quero te dizer que quando Deus te chama, ele se importa com a sua história de vida. Samuel era apenas um menino. E Deus chamou Samuel. Amém? Não importa se você, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. Sabe? Eu sou o menor da minha casa. Talvez você se ache o menor da a comunidade que você congrega, a igreja que você congrega, a comunidade que você serve ao Senhor. Talvez você se ache o menor. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar. Sabe? Deus considera a sua história de vida. Quando Deus entra nas nossas vidas, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda tudo, sabe? Samuel era um menino, e Deus começou a aparecer para ele, chamando ele. E ele ouviu a voz do Senhor, que o texto aqui, o versículo 3 fala, a lâmpada de Deus ainda não havia apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor o chamou. Assim que diz o texto. Pense, Deus chamou um menino. E Deus já queria que Samuel entendesse que Deus se importava com a história de vida dele. Deus não queria saber se ele era um menino.
Porque Deus, quando chama, queridos, ele se importa com a história de vida. Deus, quando chamou Moisés, Moisés ainda era um príncipe egípcio. Amém? Então, ele entra na sua vida e ele muda tudo, sabe? Transforma a sua história. Deus transforma a nossa história, sabe? E daqueles que nos cercam. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus me chamou, quando eu ouvi o chamado de Deus para minha vida, eu não entendi nada, sabe? Aonde eu cheguei, a comunidade quando Deus me trouxe de novo para o Evangelho, que eu estava desviado durante muito tempo, fora da presença do Senhor, vamos dizer assim que eu era o menor ali. E Deus me chamou e mudou, sabe, a minha história de vida, transformou a minha vida, sabe? Eu vivia uma vida dissoluta irresponsavelmente, sabe? Vivia nas baladas, vivia na noite. Uma das noites que Deus me chama, eu estava totalmente embriagado em uma boate aqui de São Luís, na época, e Deus me chama lá dentro daquele antro de perdição. Eu ouvi a voz de Deus nitidamente: filho, sai daí agora, que esse lugar não é teu, não te pertence. E naquela mesma hora, queridos, aquela fumaça de gelo seco, fumaça de cigarro, pessoas totalmente embriagadas, inclusive eu, estava um pouco alcoolizado. Mas Deus me chamou ali. E Deus estava dizendo ali para mim que Ele não se importava com a história que eu estava vivendo naquele momento. Que Ele ia mudar a minha história e das pessoas que me cercam, os meus familiares, sabe? E realmente foi isso que Deus fez. Deus aproximou toda a minha família, todos os que estavam longe do Senhor, Deus trouxe de volta, através da minha vida, sabe? Eu até me emociono quando eu conto esse meu testemunho, porque Deus, Ele, quando nos chama, Ele muda a nossa história de vida, queridos. Amém? Ele entra na sua vida como Ele entrou na minha, e Ele muda tudo, sabe? E eu passei a ser um profeta do Senhor. Eu passei profeta no sentido de anunciar a palavra, de pregar a palavra, de, sabe, levar o evangelho nesses 4 cantos de São Luís do Maranhão, sabe? E em todo o Maranhão, pela sua graça e misericórdia, Deus tem um chamado e me vocacionou para isso. Deus tem um chamado para a sua vida também. Amém? Ele se importa com a sua história de vida. Amém? Esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. Para que você não diga, eu sou menor, eu não posso, eu não sei falar, sabe? Eu não tenho capacidade para isso. Amém? Segundo ponto importante que eu quero pensar com você, para você compreender o chamado de Deus, o primeiro ponto é que Deus considera a sua história de vida. Não importa o que você está vivendo. Assim como eu contei a história de Moisés, que ele saiu do Egito fugido, porque tinha matado um egípcio. Moisés era um homem de guerra. E ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi lá e matou esse egípcio, escondeu o corpo, enterrou. E pela lei egípcia, na época, se algum egípcio matasse outro, ele recebia a sentença de morte. Por isso, Samuel foi
providência divina, foi tirado, saiu de lá, foi para Midian, sabe? Apacentar ovelhas. E lá Deus o preparou. Assim como Deus chamou, você vai ver essa parte. Deus também, ele capacita. E aí quando Moisés volta para ser o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito, ele foi o chefe, foi o libertador que conduziu o povo até, ele foi até quase a terra prometida. Ele só não pisou, ele olhou ela de longe. Amém? Então Deus se importa com a sua história de vida. Segundo ponto que eu quero compartilhar com você, para você e eu nós compreendermos o chamado de Deus para as nossas vidas, é que está no versículo 4. Tudo começa ouvindo a voz de Deus. Você e eu precisamos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus está falando com você, já falou várias vezes, sabe? Mas as distrações desse mundo, dessa vida, não tem deixado você ouvir a voz de Deus, sabe? Você viu aqui no texto que Samuel estava na casa de Deus. Ele estava lá, ele dormia lá no local onde a arca de Deus ficava. Então se coloque, sabe, no lugar certo, para que você possa ouvir a voz de Deus. Tudo começa, o seu chamado começa, você e eu, o meu chamado começou ouvindo a voz de Deus. Lembra do meu testemunho lá da boate? Tudo começa nós, você e eu, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, se você ouve a voz de Deus, você é alguém chamado por Ele. Olha o que diz o verso 4 de 1 Samuel capítulo 3. Diz assim, ó. De repente o Senhor o chamou. Samuel. O menino respondeu. Ora, aqui é uma interpretação de texto simples, queridos. Se alguém responde algo, é porque alguém o chamou. Sim ou não? Você concorda comigo? Se eu respondi, é porque alguém me chamou. E o texto é bem claro, diz assim, ó, o menino respondeu, estou aqui. Que coisa maravilhosa. Então tudo começa quando nós ouvimos a voz de Deus, sabe? Deus tem chamado você e eu muitas vezes, mas nós estamos distraídos com tantos afazeres, com tantas coisas. Para um pouco, querido. Te consagra, te coloca de joelhos na presença do Senhor. Deixa Deus falar contigo. Ouça a voz do Senhor. Amém? Porque Deus tem um chamado para a sua vida. Se você ouve a voz de Deus, querido, você é alguém chamado por Deus, por Ele. Mesmo que não entenda bem isso ainda, mas ouça a voz de Deus, mesmo sem entender nada. O menino disse assim, ele não entendia nada, Samuel não entendia nada. Ele diz assim, estou aqui. Amém? Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, para nós compreendermos esse chamado de Deus para as nossas vidas, está no versículo 5, que o chamado de Deus marca as nossas vidas. O chamado de Deus, querido, marca a sua vida. Eu, como profeta do Senhor, eu libero essa palavra do Senhor para ti, querido, para você e para mim, que o chamado de Deus, ele marca a sua vida. E realmente o chamado de Deus marca, sabe? Irmão, o sentimento de ser chamado por Deus é algo maior do que você, sabe? Isso arde dentro do teu peito. Amém? O chamado de Deus tem que arder dentro de nós. Olha o que diz o verso 5. Diz assim,
ele se levantou e correu até onde estava Eli. Quem que se levantou e correu? Samuel. Estou aqui. O Senhor me chamou. Sabe? O chamado de Deus marcou a minha vida. Eu saí daquela boate, daquele antro de perdição e perguntei: o Senhor me chamou, pai? Porque Deus disse assim para mim, ó: filho, sai daí, que esse lugar não te pertence, não é teu. Eu tenho algo muito maior, muito mais precioso, poderoso, melhor para você. E hoje eu estou aqui compartilhando nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, uma mensagem de Deus para você. Você que vai ouvir essa mensagem, eu quero te dizer que, como palavra profética, que o chamado de Deus vai marcar a sua vida, como marcou a minha. Amém? Irmão, o sentimento de ser chamado é algo que, sabe, que é maior do que você. Isso marca a sua vida e marca positivamente, assim como marcou a minha. Amém? Glória a Deus. Porque quando Deus chama, queridos, as nossas vidas, Ele marca as nossas vidas. Amém? E até hoje eu me lembro, queridos, que uma das marcas que eu trago até hoje foi quando eu fui pregar, ministrar pela primeira vez, queridos. Foi em um coletivo, um ônibus lotado. E o chamado de Deus marcou a minha vida. Foi a minha primeira pregação dentro de um ônibus. Eu estava com muito medo, queridos. Eu tremia, minhas mãos estavam geladas. Senhor, eu não vou falar. Eu não sei o que falar. Tremia mais do que vara verde. Mas Deus, como eu disse para você, o primeiro ponto, Deus se importa com a sua história de vida, sabe? O chamado de Deus marca a sua vida, e marcou, sabe? E eu preguei pela primeira vez em um coletivo. E sabe o que aconteceu, queridos? Ao final da mensagem que eu preguei, eu lembro até hoje, eu abri no texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu preguei isso, sabe? Eu falei sobre que Deus nos ama, sabe? Eu falei que Deus, Ele ama o mundo, a tal ponto que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. E eu achei que era uma pregação tão simples, tão boba, mas é aí que Deus usa, sabe? Porque Deus se importou com a minha história de vida. Ele sabia que eu ainda não sabia nem falar direito, anunciar o evangelho, conhecia pouco ainda da palavra. Mas ao final da pregação, eu fiz uma oração. E eu perguntei naquele coletivo, eu lembro como se fosse hoje. Você que ouviu essa mensagem de Deus para a sua vida, e você creu e crê que Jesus pode mudar a sua vida, e você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode levantar a mão onde você está aí. E sabe o que aconteceu, queridos? Uma senhora, devia ter por volta de uns 65 a 70 anos de idade, só ela levantou a mão lá atrás do coletivo. Queridos, você não sabe a minha felicidade nessa hora. Também me emociono quando eu conto esse testemunho. E eu fui até ela.
E eu perguntei, olhando nos olhos dela, ela chorava também, e eu chorando também. E naquela mesma noite, dentro daquele coletivo, queridos, aquela senhora de 70 anos de idade, ela entregou sua vida a Jesus para a glória de Deus. E o que eu quero dizer para você, queridos, é que Deus, além dele se importar com sua história de vida, ele supera as tuas limitações e ele te capacita, sabe? E ele marca, sabe? O chamado de Deus marca a sua história, marca a sua vida. O chamado de Deus tem que arder dentro do seu peito. Amém? Tem que arder, queridos. Em nome de Jesus. E deixa eu te dizer algo tremendo de Deus para as nossas vidas. Além do chamado de Deus precisa arder dentro do nosso peito. Gaste toda a sua juventude cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Amém? Porque nós precisamos viver uma vida com propósito. A pessoa, você chegar a uma certa idade, você sem saber, por que que eu nasci? Para que que eu nasci? Isso é quem vive uma vida sem propósito. Amém? Então, viva o propósito de Deus para a sua vida. Cumpra o chamado de Deus para a sua vida desde a sua juventude. Sabe? Se dedique a Deus desde a sua juventude, com amor, com prazer, sabe? Se esmere em dar o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem, sabe, essa palavra de incentivo? Eu recebo. Eu recebi para a minha vida. Amém? Quarto ponto, para nós entendermos e compreendermos o chamado de Deus para as nossas vidas, está no versículo 6 e 7. Deus supera suas limitações. Olha o que diz o verso 6 e 7. Deus supera suas limitações. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel, mais uma vez. Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu: meu filho, não o chamei. Volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Sabe? Deus supera as suas limitações, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Dele quem? De Deus. Samuel, além de não conhecer o Senhor, nunca havia recebido uma mensagem de Deus. E Deus, sabe, vai ao encontro de Samuel e vai logo falando com ele, chamando ele. Que coisa forte. Assim é o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus supera todas as nossas limitações. Não importa se você não tem uma experiência com Deus, nunca teve. Mas se Deus te chamou, Ele supera, meu querido. Sabe? Ele ultrapassa todas as suas limitações. Quando Deus chamou Moisés, ele era gago. Senhor, não quer falar. Eu acredito que foi muito difícil para Moisés, mas Deus superou todas as limitações de Moisés e ele se tornou o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. Samuel se tornou o primeiro profeta na monarquia de Israel. Amém? Foi o período da monarquia, sabe, de Israel. Samuel se tornou o primeiro profeta. Ele ungiu Saul como rei de Israel e ungiu o rei Davi, o maior rei de toda a história de Israel. Quem ungiu ele, colocou azeite sobre a cabeça dele e ungiu ele como rei de Israel, foi o profeta Samuel. Sabe por quê? Porque Deus
superou todas as limitações de Samuel. É assim que esse texto fala. Olha o verso 7, 6 e 7. O verso 7 fala: Samuel ainda não conhecia o Senhor. Talvez você pode dizer: nunca nem tive experiência com Deus. Eu não sou batizado com o Espírito Santo ainda. Eu não sei orar direito, sabe? Eu não sei pregar. Deus supera todas as suas limitações, querido. Amém? Essa palavra é profética para você, é de Deus para a sua vida. Creia, compreenda o chamado de Deus para a tua vida. Irmãos, não importa, sabe? Não importam as nossas dificuldades. Pare de olhar para trás, pare de olhar para as dificuldades, para o passado. Talvez você diga assim: mas eu fui um pecador miserável. Fiz tanta coisa errada, agora Deus vai me usar. Tem muita gente que pensa assim. Confie em Deus, sabe? O Senhor vê o seu potencial, sabe? E supera as suas limitações. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor, ele vê lá na frente, queridos. Amém? O Senhor já olhava Moisés como o libertador do povo de Israel. Até na hora de Moisés jogar o cajado no chão, que Deus mandou ele jogar a vara no chão, que se tornou em serpente, ele ficou com medo. E olha Deus mostrando o seu poder ali. Deus é todo poderoso. Porque os magos do Egito, eles jogaram também as varas no chão e elas se transformaram em serpentes também. Mas sabe o que aconteceu? A serpente de Moisés veio e abriu o bocão e engoliu as serpentes dos magos do Egito. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus tem todo o poder para superar todas as suas limitações, todas as minhas limitações. Amém? Quem diria, queridos, que eu estava hoje ministrando a palavra, pregando, sabe? Deus tem me chamado, eu tenho ministrado em várias igrejas, eu, a minha esposa. Quero dizer para vocês que quando Deus chamou a minha esposa para esse ministério com a palavra, ela dizia que ela não sabia pregar, ela nunca tinha pregado, que ela não gostava. O negócio dela era cantar. Deus usou a minha vida, sabe? Para clarear a mente dela para o propósito de Deus, para a vida dela, para o chamado de Deus, para a vocação de Deus para a vida dela. E hoje, ela é uma pregadora para a glória de Deus, sabe? E prega muito bem, por sinal. Deus te abençoe, minha esposa. Deus te use poderosamente. Que a sua boca seja a boca de Deus aqui nessa terra, sempre, aonde você for. Que você seja esse canal de Deus para abençoar e para levar o evangelho aonde Deus te mandar. Amém, queridos? Então Deus supera as suas limitações, as nossas limitações. Quinto ponto, vou correr um pouquinho para a gente finalizar. Versículo 8 diz assim: não há o que temer, é o quinto ponto. Não tenha medo. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Além de Ele superar suas limitações, Ele te capacita. Verso 8 diz assim, o Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Amém? Não há o que temer. Samuel não teve medo, ele foi lá, ele disse assim: estou aqui. Quando a voz bradou, porque a voz de Deus, quando ela brada, nós não conseguimos ficar nem em pé. O menino disse assim: estou aqui. E ele foi lá onde o profeta Eli de novo.
O Senhor me chamou. E dali em diante, queridos, foi que o profeta Eli entendeu que era um chamado de Deus para a vida de Samuel. Tanto é que ao final do texto, lá no versículo 10 que nós lemos, o profeta Eli pediu para Samuel contar tudo para ele que o Senhor tinha falado, para não esconder nada. Então, queridos, não há o que temer, não tenha medo. Amém, irmãos? Com Cristo Jesus não tem que ter medo. Tudo é guiado por Ele, sabe? Como os discípulos que foram chamados para entrar no barco. Deixa eu te dizer uma coisa. No teu chamado, no chamado de Deus para a sua vida, você nunca vai estar sozinho. Quantas vezes? Eu lembro que quando, lá na Sara Nossa Terra, nós fomos uma das primeiras comunidades, como Sara Nossa Terra ainda, a fazer encontro, a realizar encontro com Deus, um fim de semana na presença de Deus. Nessa época falavam tanta bobagem dos encontros com Deus, mas Deus usava poderosamente as pessoas que trabalhavam, que ministravam e que faziam o encontro, que recebiam. E eram momentos tremendos na presença de Deus. Eu lembro quando meu pastor Neemias, meu mestre, que eu tenho maior apreço, respeito, consideração. Pastor Neemias, se você tiver ouvir essa mensagem, saiba que eu até me emociono quando falo isso. Todas as vezes que eu prego inspirado, foi o Senhor que me inspirou. Deus usou a tua vida, pastor Neemias, para me inspirar e ministrar a palavra, as mensagens que eu prego hoje, sabe? Deus te usou poderosamente. Você é o meu mestre, pelo qual eu tenho maior apreço e admiração, tá bom? Deus te abençoe e continue te abençoando no seu ministério, em todos os aspectos da sua vida. Amém? Você é amado por mim, meu querido. Amém, queridos? Então, Deus, com Ele não há o que temer. Quando eu falo do meu pastor Neemias, lembro dele, até me emociono. Mas não há o que temer. Deus nunca, no nosso chamado, no teu chamado, Deus nunca vai te deixar sozinho, querido. Amém? Saiba disso. Deus nunca vai te deixar sozinho. Sexto ponto que eu quero compartilhar com você é que Deus te capacita. Eu já falei várias vezes, está no versículo 9. Perdão, vou enxugar aqui as lágrimas. Eu lembrei do meu pastor Neemias. Me deu saudade também dele agora, das suas ministrações. Deus te capacita, versículo de número 9 que nós lemos. Estamos quase encerrando. Diz assim, versículo: por isso disse a Samuel, vá e deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Que coisa forte. Deus, ele te capacita, ele te toca, sabe? E coloca as palavras certas na sua boca, querido. Lá em Marcos 13:11 fala isso. A sua capacidade vem de Deus, a minha capacidade vem de Deus, sabe? A sabedoria vem de Deus. A palavra do Senhor fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Tema a Deus, sabe? Porque Ele vai te capacitar, porque a sabedoria Deus vai te dar. Tema a Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Amém? Tema a Deus, se desvie do mal, sabe? Bata de frente com o pecado. Quando a carne estiver militando contra o Espírito na sua vida, deixe o Espírito falar mais alto. Busque uma vida, sabe, de santidade, que Deus vai te usar, Deus vai te capacitar. Amém, queridos? As palavras que saírem da sua boca, o inferno vai tremer,
sabe? As pessoas vão se converter, o coração delas vão se voltar para o Senhor através da palavra que sair da sua boca, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem. Deus vai te usar poderosamente. Sabe por quê? Porque Ele nos capacita quando Ele nos chama. Amém? Sabe, irmãos, com apenas um toque, Deus pode mudar todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Foi assim que Deus fez na minha vida. Amém? Sétimo ponto, por fim, para finalizar, é preciso coragem, querido, para lutar. Está no versículo 10. Então o Senhor veio e o chamou como antes. Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois teu servo está ouvindo. Amém? É preciso coragem para responder e obedecer o chamado de Deus para a sua vida, querido. Amém? É preciso coragem. Vença todo o mal, sabe? E construa o bem, sabe? Vença o mal construindo o bem. Ainda que as pessoas fizerem mal a você, mas pague com o bem, querido. Amém? Querido irmão, querida irmã, não é fácil, mas Deus te capacita, Deus te dá força. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, sabe? É difícil, não é fácil. Ai, queridos, a minha vida ministerial, chamado de Deus para minha vida, eu já recebi muitas, sabe, investidas do inimigo, de os próprios irmãos, alguns irmãos, mas é assim mesmo, isso nos faz crescer, sabe? Mas é o melhor, sabe? Essas dificuldades, é preciso lutar para a gente vencer, sabe? Todas as adversidades. Quantas vezes eu já disse para Deus: Senhor, eu vou desistir. Mas o Senhor disse: levanta a cabeça, porque eu estou contigo, eu não vou te deixar sozinho, sabe? Quando ninguém, querido, sabe? Mas te procura, quando você está, sabe, precisando de uma palavra de Deus, sabe, precisando de uma palavra de conforto, sabe, de incentivo, de fé na sua vida, quando as pessoas te abandonam, Deus ele vem, sabe, naqueles momentos mais difíceis, porque Deus ele não é, ele é amigo. E um amigo de verdade, ele aparece nas horas mais difíceis nas nossas vidas. Deus, ele é amigo. Não vos chamo mais de servos. Vocês são meus amigos. Isso que Deus é. Não importa se os teus pais te abandonarem, o Senhor nunca vai te abandonar. Ele é contigo. Você que tem um chamado de Deus para a sua vida, e você está passando por um momento difícil na tua vida ministerial, no chamado de Deus para a tua vida, eu quero te dizer, não desista do chamado de Deus. Sabe? Deus, ele é contigo. Quando você achar que ninguém é por ti, quando você olhar para um lado, para o outro, para frente, para trás, você não vê ninguém. É aí que Deus está. É aí que Deus entra. Quando ninguém mais, nem um homem, nem a mão humana pode fazer mais nada por você, é aí que o Senhor entra. E ele te levanta, sabe? Amém? Eu lembro quando o Senhor Jesus estava lá no Getsêmani, orando. A palavra do Senhor fala que o seu suor se transformaram em gotas de sangue. Tamanha a agonia, a aflição dele. Mas o Senhor era com ele ali. Amém? E eu encerro abrindo, quero que você abra em João capítulo 15, palavra do Senhor.
para a gente encerrar rapidinho. João, capítulo 15. Nós vamos ler só o verso 16. Diz assim, João 15, 16. Vocês não me escolheram. Olha que palavra linda do Senhor. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Que coisa linda, Jesus falando isso aqui para mim e para você. Sabe o que Jesus fala para mim e para você? Ele diz assim, ó: vocês não me escolheram. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros. Não só frutos, mas frutos duradouros. Pastor Neemias, eu sou um dos frutos duradouros que o Senhor te usou para investir na minha vida. Eu lembro quando o Senhor me botou para pregar pela primeira vez no encontro com Deus. Eu tremia mais do que vara verde, com medo, assustado. Mas eu lembro que foi poderoso. Palavra simples. Mas o Senhor usou a minha vida e usou a sua vida, pastor Neemias. Isso é bênção. E é assim que Deus faz, amém? Aceite o propósito de Deus para a sua vida, querido. Eu aceitei o propósito de Deus para a minha vida. E eu quero viver o resto da minha vida cumprindo esse propósito de Deus. Não importa, aconteça o que acontecer, eu estou aqui pregando, anunciando o evangelho do Senhor. Amém? Aceite o propósito de Deus para a sua vida. E viva, querido, o chamado que Ele tem para você, sabe? A consequência é que você será, sabe? Bem-aventurado, feliz. Aceite, querido, o propósito de Deus para a sua vida. Aceite e responda dizendo: eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Fala que o teu servo ouve, como o profeta Samuel diz. Amém? Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra possa ter falado com você, edificado a tua vida, sustentado, fortalecido o teu chamado, o chamado de Deus para a sua vida, para aquilo que Deus te vocacionou. Tenha injetado fé no seu coração para a sua vida ministerial. Talvez você, pastor, que está triste com o seu ministério, com o chamado de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que Deus usou a minha vida para falar contigo essa noite. Deixa Deus te usar, meu irmão, minha irmã, e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Shalom.